pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa 10ª aulinha de pré-cálculo e o assunto será alongamentos e compressões. Seja uma função f de x. Ao multiplicarmos esta função por uma constante c maior que 1, o gráfico resultante será um alongamento de f de x na direção vertical por um fator de c. Então, aqui nós temos o gráfico de seno de x, né? Que nós vimos lá na área de trigonometria do ensino médio. E nós vamos multiplicar a função seno de x por 3. Então, o que houve aqui? Houve um alongamento da função seno de x em direção à vertical. Veja que a imagem de seno de x está entre 1 e menos 1. Quando nós multiplicamos seno de x por 3, o nosso intervalo ficou de 3 a menos 3. Né? Então, houve um alongamento da função de seno de x em direção à vertical. Ao multiplicarmos a função f de x por uma constante c, cujo valor está entre 0 e 1, o gráfico resultante será uma compressão de fx na direção vertical por um fator de c. De novo, aqui nós temos a função seno de x, né, cujos intervalos, né, da imagem é 1 e menos 1. Nós vamos agora multiplicar a função seno de x por 1/4 e nós vamos reparar que houve uma compressão no intervalo da imagem. Né? Ficou de 0,25 até menos 0,25 embaixo. Né? Então, houve uma compressão da função seno de x na direção vertical. Né? Houve uma diminuição, né, desse intervalo. Ao multiplicarmos a variável x por uma constante c maior que 1, o gráfico resultante será uma compressão de f de x na direção horizontal por um fator de c. Nos slides anteriores, nós multiplicávamos a função f de x pela constante c. Agora nós estamos multiplicando a constante c pela variável x. Tá? Então não é mais f de x, é só a variável x pela constante c. É uma multiplicação. Exemplo, o gráfico de seno de 2x. Veja que o intervalo continua 1 e menos 1. Né? No gráfico de seno de x nós temos o intervalo 1 e menos 1 na imagem. Né? Permanece a mesma coisa na função seno de 2x. No entanto, nós estamos tendo aqui uma compressão no domínio, né? Ou no período da função seno de x. Na função seno de x, o período ia de 0 até 6, né? Mas já na função seno de 2x, o período vai de 0 a 3, aproximadamente. Então, houve uma compressão da função seno de x na direção horizontal. Né? Houve uma diminuição da função seno de x na direção horizontal quando nós multiplicamos a variável x por 2, né? A função seno de 2x. E por fim, ao multiplicarmos a variável x por uma constante c, cujo valor está entre 0 e 1, o gráfico resultante será um alongamento de f de x na direção horizontal por um fator 1 sobre c. E aqui nós temos a função seno de x sobre 4. Nós multiplicamos a variável x por 1/4. Vocês lembram que a função seno de x, né, o período ia de 1 a 6. Né? Aqui nós já vemos que a função seno de x sobre 4 sofre um alongamento, né, de 0
até 25. Então, o período da função x sobre 4 vai de 0 até 25. A de seno de x ia de 0 até 6. Então, houve um alongamento da função seno de x na direção horizontal, né? Porque nós multiplicamos a variável x por 1/4, né? Um valor entre 0 e 1. Tá ok? Até a próxima aula.